bem-vindos ao canal Dinheiro e História. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a cidade mais pobre dos Estados Unidos. Já aproveita, deixa seu like e se inscreva no canal. Compartilha com aquele amigo ou amiga fissurado em história que envolve economia. Escobares é uma pequena cidade localizada no condado de Starr, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Sua história remonta aos tempos coloniais, quando a região fazia parte do território espanhol. A cidade recebeu seu nome em homenagem a Dom Santiago de la Garza Falcón Escobedo, um proeminente colonizador espanhol da área. No final do século XIX, Escobares começou a se desenvolver como um centro agrícola. A terra fértil e o clima favorável da região atraem agricultores, principalmente para o cultivo de produtos como milho, feijão e algodão. Com o passar dos anos, a cidade prosperou e atraiu mais residentes. No entanto, Escobares não escapou dos desafios enfrentados por muitas comunidades rurais. Durante a Grande Depressão dos anos 1930, a cidade foi duramente atingida pela crise econômica. Muitas famílias lutaram para sobreviver e manter suas terras. No final do século XX, Escobares passou a enfrentar outro desafio: o tráfico de drogas. Sua localização próxima à fronteira com o México tornou-a um ponto de trânsito para contrabandistas. A cidade viu um aumento da atividade criminosa e da violência relacionada às drogas. Escobares, como muitas outras comunidades rurais nos Estados Unidos, enfrenta desafios significativos relacionados à pobreza. A cidade tem uma taxa de pobreza relativamente alta em comparação com a média estadual e nacional. Vários fatores contribuem para a pobreza em Escobares. Um dos principais é a falta de oportunidades econômicas. A economia da cidade depende principalmente da agricultura, que pode ser instável devido a fatores climáticos e flutuações nos preços dos produtos agrícolas. Além disso, Escobares enfrenta dificuldades em atrair indústrias e empresas que possam criar empregos estáveis e bem remunerados. A falta de educação e qualificação profissional também é um desafio significativo. A baixa taxa de conclusão escolar e a falta de acesso a instituições de ensino superior limitam as oportunidades de emprego para os residentes de Escobares. Isso resulta em uma população com poucas habilidades e dificuldades para competir no mercado de trabalho. Os serviços sociais também são limitados na cidade. A falta de acesso a cuidados de saúde adequados, programas de assistência social e apoio governamental pode agravar a situação da pobreza. A infraestrutura limitada, incluindo serviços básicos como água potável e eletricidade, também pode afetar negativamente a qualidade de vida dos moradores. No entanto, apesar desses desafios, a comunidade de Escobares tem mostrado resiliência e união. Os residentes se apoiam mutuamente e trabalham em colaboração para encontrar soluções para a pobreza. Organizações locais e líderes comunitários têm se esforçado para melhorar a situação, buscando investimentos em infraestrutura, promovendo a educação e oferecendo programas de capacitação profissional. A fronteira natural que separa o México dos Estados Unidos, Escobares nunca aparece no ranking das cidades mais pobres dos Estados Unidos porque, com seus 2.512 habitantes, é muitas vezes considerada pequena demais para ser contada nas estatísticas. Mas, se considerarmos todas as cidades americanas com pelo menos 1.000 habitantes, Escobares é de longe a que lidera a lista. 62,4% de sua população vivem abaixo da linha de pobreza, de acordo com o Censo dos Estados Unidos. Uma moradora local chamada Débora Hernandes relata como é viver em Escobares. Às vezes, a escassez de alimentos é uma realidade. Graças à generosidade da minha família, tenho a sorte de ser convidada para compartilhar uma refeição, mas depois fico constrangida, expressa Débora Hernandes, uma residente nascida e criada nesta cidade, cuja economia é praticamente inexistente. Tive 7 filhos, mas infelizmente 6 deles faleceram. Afortunadamente, tenho Berenice, que foi salva por um médico. E quanto às causas do falecimento de seus filhos? Eu não sei.
Nunca me informaram sobre a causa da morte deles, nem me forneceram qualquer tipo de documento. Às vezes, acredito que os médicos tenham sido responsáveis, sussurra ela com tristeza, embora não apresente qualquer prova para sustentar a acusação. Débora desconhece e provavelmente jamais saberá o que realmente aconteceu, talvez tenha sido uma doença genética ou até mesmo negligência. Quando era criança, frequentou uma escola para crianças com necessidades especiais. Apesar de ter concluído o ensino fundamental, ela afirma não ter aprendido nada significativo. Débora demonstra ter uma compreensão limitada sobre o funcionamento do mundo ao seu redor. Porém, dentro de sua casa, enfrenta problemas como infiltração de água durante as chuvas, a desordem se espalha e sua lamentação se une à do seu marido, desempregado desde outubro. Exceto pelos poucos estabelecimentos comerciais ao longo da rodovia 83, que conecta Laredo a Arlington, no Vale do Rio Grande, não há outras oportunidades de emprego em Escobares. Aqueles que não conseguem encontrar emprego nas cidades próximas dependem dos chamados selos, food stamps, em inglês, um auxílio governamental destinado à compra de alimentos. Alguns conseguem trabalho temporário durante alguns meses, e nos demais períodos do ano, recorrem ao seguro-desemprego. Outros preferem não revelar à equipe de reportagem como conseguem sobreviver. De qualquer forma, todos estão em busca de uma maneira de sobreviver neste lugar onde não há transporte público, hospital ou serviços de emergência. Os Estados Unidos apresentam contrastes imensos, com uma taxa oficial de pobreza de 12,3%, o que afeta aproximadamente 40 milhões de pessoas. A pobreza nos Estados Unidos é uma questão complexa e multifacetada, afetando milhões de pessoas em todo o país. Embora seja verdade que os Estados Unidos sejam uma nação desenvolvida com uma economia próspera, a pobreza persiste como um desafio significativo. De acordo com dados do United States Census Bureau, em 2020, a taxa de pobreza nos Estados Unidos foi de aproximadamente 11,4%, o que significa que mais de 37 milhões de pessoas viviam abaixo da linha de pobreza. Essa estatística inclui indivíduos de diversas origens, incluindo crianças, idosos, pessoas com deficiência e trabalhadores de baixa renda. É importante destacar que os esforços para combater a pobreza nos Estados Unidos têm sido implementados por meio de programas governamentais e iniciativas de organizações não governamentais. Algumas das principais políticas incluem o seguro-desemprego, programas de assistência alimentar, como o programa de cupons de alimentos, e assistência médica subsidiada, por meio do Medicaid. No entanto, a noção de que os americanos tentam esconder a pobreza é um tanto simplista. Embora haja certos estigmas e falta de conscientização sobre a pobreza em algumas esferas da sociedade, não é correto afirmar que todos os americanos estão tentando esconder ou ignorar essa questão. A complexidade da pobreza nos Estados Unidos está relacionada a vários fatores, como desigualdade de renda, falta de acesso a oportunidades educacionais de qualidade, disparidades raciais e étnicas, custo de vida crescente, desafios de mobilidade social e muito mais. Esses problemas sistêmicos exigem abordagens abrangentes e soluções a longo prazo. Muitas organizações dos Estados Unidos trabalham incansavelmente para combater a pobreza e melhorar as condições de vida das pessoas em situação de vulnerabilidade. Além disso, há jornalistas, acadêmicos e ativistas que buscam aumentar a conscientização sobre a pobreza e promover mudanças sociais. No entanto, é importante reconhecer que, assim como em qualquer país, há diferentes perspectivas e visões sobre como abordar a pobreza nos Estados Unidos. Alguns podem acreditar que mais deve ser feito para combater a pobreza, enquanto outros podem argumentar que os programas existentes já são suficientes. O debate sobre políticas públicas eficazes para enfrentar a pobreza é contínuo e reflete as complexidades do sistema político e social dos Estados Unidos. Em resumo, a pobreza nos Estados Unidos é uma questão real e desafiadora, com esforços em andamento para combatê-la. Embora existam percepções e estigmas associados à pobreza, não é preciso generalizar e dizer que todos os americanos tentam escondê-la.
O enfrentamento eficaz da pobreza requer um esforço conjunto da sociedade, governos e organizações para promover mudanças positivas e duradouras.